pelo Atlético sobre a contratação do Júnior Santos, porque ontem uma postagem, eu não sei quem foi, não sei nem o que o rapaz faz da vida e tal, dizendo que o departamento médico vetou, teve gente da direção que bancou a contratação, papapá. Aí o Atlético destacou aí que o clube esclarece que em todas as contratações o departamento médico realiza os exames necessários, fornece à diretoria as informações das partes clínica e física dos atletas. A decisão pela contratação não é tomada com base nessas informações, ou não é, e em outros aspectos que não competem ao departamento médico. No caso do Júnior Santos, seguimos o mesmo protocolo e, obviamente, a acusação de veto não procede. Falei com uma pessoa... Palavra tão desnecessária. Falei com uma pessoa do Atlético que me disse que não teve nada disso. Falei com outras que não participaram, mas que não acreditam que tenha rolado isso. E eu reafirmo aqui minha total confiança num cara que é referência no meio médico no Brasil hoje, que é o Rodrigo Lasmar. Eu não acho que o Rodrigo Lasmar colocaria em xeque a experiência, o gabarito, o rótulo, né? E o quanto ele é importante, conhecido no... Não, sinceramente não acredito. De falar assim, não, a gente está vetando aqui, mas vocês estão bancando. Não, o clube não pode... Por mais erros que o Atlético tenha cometido, a gente acabou de falar de um deles aqui, que veio, não jogou, tá tudo certo, a tentativa era de que fosse virar, eu mesmo pensei que fosse. O Júnior Santos não virou, se contundiu e tal, mas dizer que foi vetado e que teve gente da direção que bancou, eu não acredito. Você apurou também, né, Thiago? Eu tenho a mesma informação que você, de que não houve essa ideia, de que trataram até como fake news. E que me disseram que não houve esse papo de que em algum momento ele teria sido vetado pelo exame médico, pelo departamento médico, ou pelo... Na verdade, não é por isso sobre o SIGA, não. Por isso sobre, especificamente, o departamento médico, que a pessoa focou diretamente nisso. Então, hoje, a informação que eu tenho é de que não procede. De que, de fato, ele foi contratado passando pelos exames normalmente e tendo o aval do departamento médico do Atlético. Aliás, eu acho que quem posta esse tipo de coisa, cara, sem ter o mínimo da checagem dos fatos ou algum documento para se resguardar, presta um desserviço à profissão que nós exercemos. E são coisas que viram verdades muito rapidamente, né? Cara, a rede social hoje, né, a capacidade que ela tem de espalhar algo, principalmente quando você coloca nomes como o do Atlético, a instituição Atlético, coloca o nome do Júnior Santos, o maior investimento do Atlético na temporada, que vem de duas lesões, que são coisas do futebol. Eu acho que o Valu foi muito feliz hoje lá no programa, e ele deve falar sobre isso aqui. O Júnior Santos, na temporada passada, passou por uma lesão grave. E isso, as mudanças que aconteceram, tanto dele no Botafogo, a reta final que ele teve no Botafogo, fez gol importante do título lá, da Libertadores. Depois ele começa a temporada no Botafogo, vem para o Atlético, já entra como titular logo de cara. O Atlético precisando vencer, tendo a pressão de vencer. Passou pela expulsão, teve a expulsão dele também. Então, assim, foi tanta coisa, o combo Júnior Santos teve tanta coisa envolvida que ele se torna uma personalidade para o bem e para o mal, quando vai se levar notícias, quando vai se passar informações, e acaba que as lesões que ele teve, que são parte do futebol, acaba gerando esse tipo de situação de notícia ou não notícia. Quando o Atlético contratou os jogadores que chegaram, eu falei aqui, vocês se lembram bem, que eu questionava valores, mas não questionava a qualidade. Né? Mas os valores, sim. Altos, né? Valores muito altos, empregados, jogadores, que eu não sei se teriam cabedal para chegar, e grandes mudanças e tal. Mas o Júnior Santos, eu sinceramente... Eu acredito que se tivesse algo muito sério e o departamento médico chega para a direção, independentemente da pressão que havia no momento, para contratar, para se reforçar, eu duvido, sério que eu duvido. E acho até que seria muito ruim se o departamento médico acusa um problema e a direção banca. Como é que fica o departamento médico numa situação dessa? Agora, gente, as coisas da internet, elas vão ganhando força. Quantas vezes a gente recebe as coisas que vão ganhando força, aí você vai no clube para saber e os caras falam assim, pô, isso nasceu de um Zé Ninguém aí. O Atlético chegou a Caracas por volta de meia-noite, mais ou menos, e logo no desembarque o Breno Galante registrou um papo com um cara que vem sendo muito questionado, que pode inclusive pintar como titular. Aliás, como tem oportunidade, hein, Galante? Fala com ele aí.
esperar ainda, né? Não teve nenhuma posição amanhã que eu acredito que ele vai ser solicitado para poder entrar nesse. Oportunidades não faltaram para o Bernat até aqui, né? De oportunidade é algo que ele não pode reclamar. Foi dada todas as oportunidades e o Bernat você pode fazer recortes minúsculos de jogos que o Bernat foi bem vestindo a camisa do Atlético nessa retomada dele ao clube. Lembrando, ele tem 42 jogos com a camisa do Atlético, nenhuma assistência e apenas um gol marcado. Esse é o recorte do Bernat com a camisa do Atlético. Mais uma oportunidade de se mostrar útil ao Atlético nesse momento que o Cuca precisa dar descanso a alguns jogadores. Mas a avaliação precisa ser feita que é contra o Caracas. Sim, é contra o Caracas. E aí eu te pergunto, um time alternativo do Atlético tem condições de ir à Venezuela e vencer o Caracas? Tem. Então, o time do Atlético alternativo, se o Atlético colocar do 1 ao 11 um time alternativo, a gente tem que chegar aqui na quinta-feira e cobrar se o Atlético não conseguir um bom resultado. Tem que cobrar. E o Bernat, tendo mais uma possibilidade, tem sim que demonstrar qualidade em campo. Porque o investimento que foi feito nele foi alto, né, Thiagão? Ele chega de graça, né? Não, investimento. Porque ninguém chega de graça, Tio. Não, quando eu te chamo para falar eu não sei sobre qual é o salário dele. Quando eu te chamo para falar sobre o luva. investimento, o que é feito para o Bernat, ele não veio aqui para ganhar um pão de queijo e 2 sucos de laranja. Eu não sei quanto ele ganha. Fato. Eu não sei qual é o valor do salário O dele. salário deve ser baixo, hein? Não é um salário baixo. Para ele abrir mão de convites Gente, de ir lá e voltar. Não é. Eu E não o sei Thiago como é. já trouxe pra gente que o Bernat tem possibilidade de voltar para a Europa. Velho, se o Bernat tem a possibilidade, se chegou realmente, ou se chegar realmente uma proposta para o Bernat para voltar para o futebol europeu, que ele volte. Você desistiu do Bernat? Não desisti, eu tô dando uma dica para ele de vida. Porque poucos jogadores, a gente pode fazer um levantamento, poucos jogadores no Brasil têm a possibilidade de, aos 32 anos, voltar ao futebol europeu. Pouquíssimos. E um jogador com o corte que eu acabei de fazer, não jogando nada e ter um chamado da Europa novamente, ele tem que ir de forma urgente. Porque eu reforço sobre a questão do Alan Patrick. O Alan Patrick tem a mesma... Então, seu conselho pro Bernat é sair do da Atlético. mesma geração, sim. Da mesma geração do Bernat. Um é 9-1, o outro é 9-2. O Bernat é 9-2 e ele é 9-1. O Alan Patrick, ele jogou só no leste europeu. Ele jogou na Ucrânia, no Shakhtar. Só lá que ele jogou. Voltou e tem 1 ano e meio que ele tem sido um dos principais jogadores do Internacional. Você escuta falar de proposta pro Alan Patrick voltar para a Europa? Nada. Mas isso é mérito de E quem? o Bernat, não, mérito do agente dele. Mérito do agente. Porque se o não Bernat... é só isso. Não, então é porque tá de buiana aqui no Atlético. Calma, Ele vamos lá. entregou lá na Grécia. E os de clubes buiana. que têm interesse Elton, nele são os gregos. ele tanto entregou lá, porque ele fez um pré-contrato para vir ao Galo. Isso. Quando ele acabou o contrato dele, ele veio para cá no meio do ano passado, o presidente lá do time dele na Grécia quis pagar uma multa, uma grana ao Galo, para esse pré-contrato se desfazer e ele continuar. Por quê? Porque ele estava bem. Ele, antes de chegar no Galo, ele estava bem. Isso diz muito sobre a liga deles lá, Então, né? ele tá bem. Mas o Scarpa, por exemplo, Não, que é um jogador diferenciado do Atlético, jogou mal lá. Não, mas o Scarpa não tá bem. Não diz nada sobre Eu não a tô liga. defendendo que o Bernat esteja bem no Galo, pelo amor de Deus, eu tô com você nessa. Pois é, mas você desistiu dele. Ele não tá jogando Não nada. vai virar. Agora, pegar e aconselhar ao Bernat, saia do Atlético, jamais. Se eu puder dar um conselho a qualquer menino, sonhe em estar no Atlético e não saia do Atlético. Deixa de ser... Pro Atlético, Romântico. Ô, Wallace, aí no Cruzeiro. Ó, fala sua frase de novo pro Wallace, lá no O Cruzeiro. Wallace, sonhe em estar no Cruzeiro. Sabe por quê? Se ele sonhar em estar no Cruzeiro, ele vai se dedicar mais. Ele vai jogar mais. falta ele vai Então falta dedicação do dedicação do Bernat? Pro Bernat? Sei, pode ser que sim. Dedicação? Dedicação? Pode ser que sim. Ah, mas por que ele não tem? Gente, grave isso, hein? eu não sei se dá pra cravar qualquer coisa do Bernat. Nem que não Você é desistiu dedicação. dele? Há muito tempo. Então você acha que o Atlético tem que aproveitar e dar linha? Esse fim de semana eu tô com valor. Desisti também oficialmente do Wallace. Desisti dos dois. Então o Bernat é linha. Eu, se fosse diretor do Atlético, hoje sim. Valu, se você fosse diretor do Atlético, Bernat é linha? Lembrando que o Bernat tem quase o dobro dos jogos do Wallace, né? Já são 42. Cara,
É que é muito bonito isso que o Pre falou de na Grécia Romântico, estava é muito isso? bem. Quando ele usou também do Wallace, na Udinese era o melhor, mas é o cartaz que ambos têm aqui, tanto em Atlético e o Cruzeiro. É o que eles fizeram na passagem anterior, antes do clube que eles estão no momento. Então, eu não penso que vão conseguir mais virar depois de tantas oportunidades, e a gente está falando de jogadores que chegaram aqui há quase um ano. Acontece. Não era o ideal. O Bernard não vai deixar de ser um grande ídolo do torcedor Sim. atleticano, a importância dele, caso ele deixe o clube neste momento. Mas não acontece. Isso é normal em qualquer profissão, em qualquer segmento. Tem tudo para acontecer, tem tudo para escrever uma nova história novamente. Tem capacidade de um lado, do jogador, igual tem do Wallace lá. Tem um clube que quer recebê-los, mas eu sei que a gente está falando do Atlético, mas para mim são casos muito parecidos, assim, tá, HG? De jogadores que não estão conseguindo dar aquilo que foram contratados para fazer. Eu estava conversando com uma pessoa do Atlético que me disse assim, aí eu perguntei sobre alguns nomes. Já citei o Bernard, o Igor Rabelo e outros jogadores. Pô, fulano é bom de grupo. Ah, não está jogando, mas é bom de grupo. Pô, mas vocês querem bom de grupo? Eu sou ótimo de grupo, me leva, ué. Quer dizer, mais ou menos também, não sou tão bom não. Mas o Elton é um bom de grupo, leva lá. Excelente. Tô no meio campo. Médio. Né? Você vê que quando eu falei que eu era, você não falou excelente. O cara acabou de me excelente. empurrar. Não, O cara mas acabou de me empurrar no meio do Então, programa. é o seguinte, Imagina o que ele faz cara, no off. Esse que é o na cara moral mesmo, esse negócio de manter jogador, cara. Ganhando $500 mil pra cima. Falando só porque é bom de grupo. Tem que ser bom de campo também. Agora, a questão de bom de grupo, tem gente para administrar isso aí, gente. Peraí, ué. Eu acho que o Bernard é um custo-benefício péssimo para o Atlético. Péssimo. Você pegar um jogador do gabarito do Bernard e tal, que ganha o que ele ganha, não sei quanto ele ganha, mas com certeza não é, como o Elton disse, um pastel e um suco. Né? Então, esse cara fica no banco. Quando entra, não rende, desde que chegou aqui, sinceramente, não dá, né? Não dá. O Atlético tem que começar a fazer uma limpeza. Essa gratidão eterna que o Atlético tem é um problema. É um problema que a gente imaginou que não aconteceria de uns tempos para cá, voltou a acontecer agora com o Bernard. Ah, mas você não teria trazido? Sim, mas a avaliação que foi feita até agora já dá para a gente ter um posicionamento de que já está na hora de dar. Torcedor atleticano, temos aí que saber se é verdade mesmo essa situação ou fake news, né? A gente tem vivido aí num país onde tem se propagado muita fake news e essa situação do Júnior Santos é muito preocupante. Se o departamento médico realmente vetou a contratação do jogador e a diretoria bancou a contratação mesmo assim, tem alguma coisa de errado, né? Porque aí o Júnior Santos está machucado, né? Não consegue dar desenvolvimento no Atlético, né? Não conseguiu ainda engrenar as partidas, jogar e desenvolver um bom futebol com a camisa do Atlético, coisa que a gente esperamos do jogador. Já e sobre o Bernard, né? Mais uma oportunidade que o jogador deve ganhar nessa partida de logo mais de amanhã, né? A partida de amanhã contra o Caracas na Venezuela, e esperamos aí que o atleta consiga aí responder às expectativas criadas nele, principalmente na sua volta, para a gente poder aí ter um Atlético se classificando sem problemas nessa fase de grupos da Sul-Americana. Deixe sua opinião nos comentários, deixe o like no vídeo e se inscreve no canal.